Olá, o nosso tema hoje é inteligência emocional. Faz parte do quarto fundamento do MACE, Método Avançado de Cura Emocional. Esse método, ele é único, exclusivo, inédito e é de minha autoria. Bom dia, Cíntia. Então, vamos ver hoje, né, o que consiste a inteligência emocional. Então, é sempre importante nós observarmos que muitas vezes tem teorias fantásticas, principalmente na área comportamental ou na área de atitudes, né, de uma abordagem sempre voltada para as descobertas da mente humana, principalmente a mente consciente. Só que nós não utilizamos essas teorias porque nós não as conhecemos. Né? É o que acontece com a inteligência emocional do Daniel Goleman. Ele tem um livro lançado com esse mesmo nome na década dos anos de 1980, ou nos anos de 1980. Não sei precisamente se foi 85 ou 86. Por falta de informação, nós rotulamos ou às vezes nós não acreditamos em algo que tem comprovação científica, sim. Então veja bem, o que o Goleman diz sobre inteligência emocional? Ele começa a sua obra dizendo que pais e professores precisam educar emocionalmente os seus filhos. Geralmente as crianças são analfabetas emocionais. Bom, então ele vai dando vários comparativos da sua pesquisa, né? Ele diz o seguinte, ele faz uma pesquisa em relação ao divórcio e ele diz isso aí lá em 1985, 86, que 100% dos casamentos, em 100% dos casamentos, 70% viravam ou se tornavam divórcio. Né? Então, imagine aquilo e depois dessas décadas todas, se a gente fosse fazer essa pesquisa, né? O aumento do divórcio, com certeza, já aumentou, né? Isso aí, a olhos vistos. Então ele diz o seguinte, que o homem foi educado, que a questão não estava no casamento em si, tá? O divórcio é uma consequência de um relacionamento a dois que não vai bem, certo? Só que ele afirma que a questão não está no casamento, a questão está nas relações interpessoais, né, de como que o casal se vê. Então ele diz que o homem foi educado para ser de um jeito e a mulher foi educada para ser de outro jeito. Né? E quando criança, eles aceitam essa condição. Só que casam, amadurecem e no namoro não tem muita preocupação, por quê? Aquilo que não vai bem no namoro, as pessoas acham que quando elas casarem, elas vão solucionar aquilo. Vai colocar o parceiro, a parceira, nos eixos, né? Ou do jeito que ele ou ela pensa. E ele coloca que isso é muita frustração. Então ele diz que os homens foram educados desde cedo a brincar de carrinho, a brincar com bola, né, a chutar, são mais agitados, são mais objetivos, né? Homem não chora, homem é forte, homem é corajoso, homem não deve demonstrar as suas emoções. E que as mulheres foram educadas para brincar de boneca, brincar de casinha, fazer comida. Pois bem, essas crianças crescem, se tornam adultas e vão constituir um casal. Então, qual que é a grande dificuldade na relação a dois? É quando a mulher
que geralmente a gente não pode generalizar, né? Em PNL nós aprendemos isso, não tem generalização. Mas tem uma tendência da mulher querer mais discutir a relação. E o homem não tem vontade de discutir a relação. Ele não foi educado para isso. Ele foi educado, desculpe, para resolver problema. Então imagine uma mulher que quando não está insatisfeita no trabalho dela, né? Ela está sempre chegando em casa e está reclamando que o trabalho é estressante, que ela está com muitas dificuldades. Ela passa isso para o marido. O que o marido diz para ela? Sai desse trabalho. Sai disso, fica em casa, vai cuidar da nossa casa, dos filhos. Daí ela se sente ofendida. Ela fala assim, mas você não me valoriza? Então, na verdade, quando a mulher fala alguma coisa, isso aí já é o John Grinder complementando um livro interessante que ele tem, que ele diz que homens são de Marte, mulheres são de Vênus, como se homem e mulher vivessem em planetas diferentes. Então, faz também uma interação com a inteligência emocional do Goleman. Então, o homem foi educado para resolver problema. Só que quando a mulher tem problema, ela gosta de falar sobre esses problemas, né? De um modo geral. Ela liga para um, ela liga para outro, ela pede conselho. Enfim, na medida que ela vai falando, ela vai externando o seu sentimento. Lá nesse livro que eu falei do John Grinder, ele usa uma metáfora interessante para a gente entender o comportamento do homem e da mulher, complementando a inteligência emocional do Goleman. Ele diz que quando o homem está com problema, ele vai para a caverna. Ele pode estar na frente da televisão, ele pode estar ali de corpo presente. Mas ele não consegue ou não gosta de falar, de verbalizar sobre as questões dele. Já a mulher é falante, né? Ela vai falando, ela vai contando. E aí imaginem um homem, quando chega em casa, o marido chega em casa, ele tá com um problema, ele senta, fica na frente da televisão, mas não tá nem observando o que tá passando. E a mulher se aproxima dele e diz, e aí, tudo bem? Ele, tudo. Ela fala, mas você não tá com a cara boa, por que você tá com essa cara? Ele, nada não. Não, tem alguma coisa, ela responde para ele, argumenta. Tem alguma coisa. Ah, entendi. Desculpem mais uma vez, gente, vocês acreditam que é meu estacionamento que tá apitando aqui, que já saí do lugar? Desculpem. Então, aí ela começa a inquirir dele, né? Você tá assim quando você chega em casa, porque no seu trabalho você tá com a cara boa, né? Ou no barzinho, é isso, aqui. E aí a confusão já tá armada. O que acontece aí? É um tipo diferente de comportamento, né? Do homem e da mulher. Então, voltando àquela pesquisa do Goleman em relação a casamentos e divórcio, ele fala que a questão da inteligência emocional é como cada um foi educado e que os homens, já hoje nós percebemos que tem uma transformação, tem uma mudança, né? Já existem muitos homens cozinhando, até cult, né? Ser chefe, programas de televisão em que os homens ensinam receitas. Ainda hoje mesmo eu fui ao oftalmologista e tem aquelas televisões, eu estava vendo um programa em não sei em que canal, o cara explicando, o cara saradão explicando fazer um prato lá, e aí eu fiquei observando, né, como ele pica os legumes, como é que ele faz, e aí não tem touca, não tem máscara, não tem nada, não tem avental, é como se ele tivesse de roupa comum e já foi para a cozinha. Porque a tendência está sendo esta, né, das pessoas não usarem máscara, serem o que elas são. Então tem muitos homens ensinando a fazer comida. Então o fazer comida, a culinária se torna de uma certa forma glamurosa.
Mas na época em que Goleman escreveu o livro, não tinha tantos homens assumindo essas atividades antes tidas como femininas. Então, mas a essência do livro dele é muito interessante, porque na verdade se fala muito, né? A gente vê muito na internet pessoas dando curso de inteligência emocional como se fosse algo novo. E não é uma releitura da obra do Goleman. E antes do Goleman, tinha outros pesquisadores que já interpretavam e falavam de inteligência emocional. E basicamente é o quê? Bom, nós temos, quando a gente despertar para isso, o entendimento vai ser muito melhor. Nós temos 2 hemisférios cerebrais, esquerdo e direito. Um hemisfério se comunica com o outro através de um corpo caloso. Essa teoria antiga é da época de Hipócrates, 400 anos antes de Cristo. O Hipócrates é neurociência, ele já tinha detectado que um hemisfério se comunica com o outro através de um processo em que aquilo que acontece no hemisfério esquerdo do cérebro, no caso de uma lesão cerebral, vai reverberar no corpo físico do lado direito. É um corpo caloso que faz essa transição de um hemisfério para outro e vice-versa. Então, se uma pessoa sofreu uma lesão cerebral, um AVC, e atingiu o lado esquerdo do cérebro, ela vai ter um comprometimento motor do lado direito e vice-versa. Bom, e as pesquisas vão andando, caminhando dentro desses hemisférios cerebrais, e a gente sabe o seguinte, que tem pessoas que as pessoas que desenvolveram mais o hemisfério cerebral esquerdo são mais lógicas, racionais, cartesianas. São aquelas pessoas muito práticas, objetivas e tudo precisa de uma comprovação científica. Sem fundamentação científica, elas não vão a lugar nenhum, elas não acreditam, elas não processam informação. Já as pessoas que desenvolveram mais o hemisfério direito do cérebro são mais holísticas, intuitivas, são mais emocionais. Essas questões do desenvolvimento do cérebro não têm a ver com inteligência. Isso aí é neurociência. Sabe-se também que nesses desenvolvimentos cerebrais, através de pesquisas feitas, 30% do que a pessoa é hereditário, é genético, mas 70% está na educação. É a forma como a pessoa foi educada, foi a forma como a pessoa foi treinada na sua condição comportamental. Então, onde que fica a inteligência emocional? Hemisfério direito do cérebro. Eu atendo muitas pessoas e que chegam até mim com essa parte emocional cristalizada. Elas são lógicos, são racionais, muitos empreendedores, né, empresários que já estão no mercado há muito tempo, elas chegam lá assim, Cleise, eu vim te procurar porque, olha, a minha empresa não está faturando mais o valor ou a meta que eu estabeleci, ou eu estou com problemas com meu sócio, eu estou com problemas de gestão de um modo geral, ou eu estou quebrando, né? Então eu vim aqui, me falaram de você e eu vim. E aí quando eu começo a conversar com essa pessoa, ela diz assim, olha, eu não vim aqui para isso, eu quero resultados. Eu falei, mas veja bem, se você não abrir o seu chakra cardíaco, se você não abrir essa sua parte aqui, que é emoção, né, que está ligada ao plexo solar, que é o biodigestor emocional, você não consegue. Né? Porque às vezes a pessoa vai sofrendo tanto na vida e ela fica paralisada emocionalmente. Ela não quer pensar em emoção.
ela não suporta isso. É o que os casais usam muito, né, de uma forma pejorativa, DR, né, a famosa DR. Não, eu não quero discutir relação hoje. Né? E às vezes tem uma pessoa, né, nesse casal, que seja o homem, que seja a mulher, tem a necessidade de questionar os relacionamentos. Então é a famosa DR, né, como se não precisasse. Voltando ao Goleman, ele diz que o homem foi educado para resolver problemas e ser prático. E a mulher foi educada para ser boazinha, por isso que mulher pode chorar, né? Mulher pode brincar de boneca, mulher brinca de casinha, e o homem até então não. E é muito interessante que tem ainda pais e avós, né, que eu já estou na fase dos avós, que não permitem uma criança, um menino, brincar de casinha ou fazer comidinha, né? Porque isso é de mulher. Eu já convivi com pessoas que pensam assim. Então, essa forma que o homem, a criança, o menino foi educado, tão diferente da menina, vai reverberar na relação a dois, no casamento. Isso vai ser passado para quê? Para os filhos, né? Porque nós não temos cartilha para educar os nossos filhos. Nós vamos educá-los, geralmente do mesmo jeito que eu fui educado. Observa como é que se educa seus filhos. É muito assim, pai que apanha, bate. Mãe que teve uma mãe nervosa, uma mãe estressada, ela faz a mesma coisa com seus filhos, de forma inconsciente. Nós vamos repetindo esses comportamentos. Eu sou terminantemente contra bater em criança. É uma coisa que me agride profundamente, porque a criança não dá conta de processar as questões que os adultos, seus pais, também não estão dando conta. E aí descontam na criança. Ficam estressados? Batem na criança. Se uma criança apanha, ela vai bater. Sem falar as questões emocionais que vão surgir nessa criança. Vai ser uma criança agressiva, ansiosa, irritada, porque o mundo foi violento com ela. Esse mundo da criança é representado por quem? Pelos pais. Então eu costumo dizer, e quando meu paciente tem filhos, além de cuidar dele, eu já faço um trabalho para que ele veja o filho dele de uma outra forma, principalmente se for criança. As crianças, elas reproduzem fielmente o que elas veem entre os pais. Veja bem, a educação, ela é feita através do exemplo. Então, se um menino cai, chora e machuca, e o pai ou a mãe fala, caiu não, você é homem, chora não, engole o choro. Olha que coisa mais violenta. Esse menino vai crescer achando que a vida é isso. Que o homem é forte, que o homem não chora. Que quem chora é mulher. Tá? Já vi pais falando assim para meninos, você quer que eu traga uma sainha para você? Mariquinha. E ainda bota apelido nas crianças. Então eu fico extremamente incomodada quando eu vejo esse tipo de violência psicológica em que os pais fazem com as crianças. Isso é falta de quê? Inteligência emocional dos pais. Na verdade, o que nos dá suporte, o que nos dá alicerça na vida é o nosso emocional. Não precisam achar que isso aqui é a razão, eu dou conta de tudo. Tanto é que não é verdade que se você desse conta de tudo, se você tivesse condições de resolver tudo, sua vida estaria bem melhor. Nossas questões estão no emocional. É o emocional que nos comanda. E no emocional, ou o emocional, está onde? Na nossa mente inconsciente,
que não é material, né? A nossa mente inconsciente, ela sempre está nos mandando informações sobre as histórias e as experiências negativas que nós arquivamos desde o útero materno, passando pela nossa primeira infância, que é até 7 anos. Então, pais que não tiveram uma inteligência emocional, que foram acostumados a apanhar, que foram acostumados a serem violentados, violentarão seus filhos, desde que eles tomem consciência disso e eles queiram mudar. Então, às vezes, o pai fala assim, eu bato mesmo, sabe por quê? Eu tenho que colocar limite. Eu bato mesmo, porque o caráter que eu tenho hoje é por causa de uma surra que eu levei quando eu tinha 10 anos de idade. Mentira, ele é adulto, mas a criança interna dele está ressentida com essa surra até hoje. É uma desumanidade um adulto bater numa criança. Muito desumano isso. A criança é frágil, ela é pequena. O adulto tem força. Então, é só de você se colocar como um lutador de boxe. Você vai perder dele. Eu falo isso com os pais. Se coloca diante de um lutador de boxe. Tá? Você vai dar conta, é a mesma coisa que você faz com o filho. Então, os filhos são talentos que nos foram dados pelo Criador, né? E tem uma parábola do talento, que é uma metáfora muito interessante na Bíblia, né? Que diz o seguinte: o Senhor distribuiu talentos. Para um ele distribuiu 1, para outro ele distribuiu 3 e para outro não sei se foi 5 ou 10, não me lembro mais. E depois ele volta e pergunta, o que você fez com o seu talento? Que um ficou com medo e enterrou, aquele que tinha o intermediário também não fez nada, e aquele que tinha muitos multiplicou. Filhos são talentos que nos foram dados por Deus. Então, a educação emocional, ela precisa ser feita desde a nossa infância. Ok, somos adultos. Os nossos pais não tinham uma inteligência emocional desenvolvida. Aí eu vou brigar com eles, eu vou julgar? Não. Você teve os melhores pais que você podia ter. Mas a sua vida você pode fazer diferente. Como pai, como mãe, como marido, como mulher. É isso que é importante. Ou como gestor também. Os gestores, os empreendedores que têm inteligência emocional desenvolvida, a empresa tem uma outra forma. Veja, por exemplo, a empresa que se preocupa com as pessoas. As empresas mais humanizadas. Quando você chega numa empresa para ser atendido, qualquer que seja o tipo de trabalho, você se sente bem porque você está sendo bem recebido, você está sendo acolhido, desde o porteiro, recepcionista, até a pessoa que você precisa conversar, uma consulta médica, por exemplo. Então, isso é inteligência emocional. É você ter empatia, se colocar no lugar do outro, quando o outro conversa com você, em qualquer situação que você esteja. E principalmente em casa, né? Alguns teóricos dizem que em casa nós não temos verniz social. Em casa nós trabalhamos ou fazemos ou falamos de qualquer jeito, porque eu não preciso mostrar para a pessoa que eu sou cordial, que eu sou generoso, que eu sou educado, não é isso? Mas em casa, o nosso grande laboratório da inteligência emocional. Então é isso que eu gostaria de passar hoje. Amanhã nós vamos falar sobre o 5º fundamento e continuo convidando a você, já estão fechando as inscrições, mas tem algumas vagas ainda disponíveis, principalmente com bônus. É só você clicar aqui na bio do meu Instagram e você vai ver o treinamento que eu estou programando. Ele já vai começar dia 10 de novembro.
Serão 6 quartas-feiras, às 20 horas, eu vou estar ao vivo, falando de todos esses 14 fundamentos do meu método avançado de cura emocional. Esse treinamento serve para quem? Para quem já é terapeuta, para quem é coach, para quem é constelador, para quem trabalha com terapias holísticas. Eu vou mostrar como é que eu trabalho, resolvendo as questões dos meus pacientes em apenas 6 sessões. E você vai poder aplicar todas estas estratégias, essas técnicas nos seus pacientes, né? Vez ou outra eu coloco de um exemplo aqui na live, uma técnica, e tem terapeutas já aplicando. Então, se você não é terapeuta, mas você é um aspirante, você tem vontade de ter uma segunda profissão, vem comigo para esse treinamento. O valor dele está muito legal, está promocional. E as inscrições fecham em breve, tá? As vagas são limitadas. Então, pelo menos dê uma olhada lá na bio, vai sem compromisso. E um detalhe, você pode se inscrever, começou o curso, não gostou, peça o seu dinheiro de volta, ok? Então, amanhã, 11h11, eu vou falar, são 14 fundamentos. Hoje foi o 4º. Amanhã eu vou falar do 5º fundamento que eu trabalho com os meus pacientes. Tenha um dia de muita paz, muita produtividade e luz. Até amanhã.